Contato que eu tive com o anarcocapitalismo foi em meados de 2014. Nessa época eu estava na minha primeira graduação, né? uma graduação na área de negócios. E eu tive contato primeiro por meio do Daniel Fraga, né? Que é um blogueiro que, enfim, faz muitos anos que ele já não posta vídeo, né? Mas foi o primeiro contato que eu tive. Posteriormente, eu passei a pesquisar as fontes que ele oferecia, né? Pesquisar sobre os autores que ele mencionava, né, como o Ludwig von Mises, o Friedrich Hayek, o Murray Rothbard, né, comecei a ler o site do Instituto Ludwig von Mises Brasil, Ludwig von Mises Estados Unidos, né, que é o site principal deles, né, e de certa forma eu acabei sendo influenciado por a princípio, sendo influenciado por essa ideologia, né, e também eu acabei tendo uma certa simpatia pelo ateísmo, né? Mas é aquele ateísmo daquela galera que dominava o YouTube há uns 4, 5 anos atrás, acho que mais de 4, 5 anos atrás, acho que por aí. Que era aquele pessoal lá do Yuri Greco, do Pirula, etc, etc, né? E eu confesso que eu tinha até tanto uma postura um tanto quanto grosseira, eu vejo hoje, né? Aquilo que alguns chamam de neoateísmo, né? Lembrando que o termo neoateísmo é um termo do próprio Richard Dawkins, né? Que é o papa dos ateus, digamos assim, né? Apesar de que a contestação do Dawkins ser, em grande medida, uma contestação ao cristianismo protestante, não ao cristianismo católico, né? Não conheço um autor ateu que tem importância dele no mundo católico, né? No entanto, o que é interessante é que do período que eu estudei fora, durante a minha primeira graduação, eu fiz um período em uma universidade chilena, e lá eu tive contato também, na mesma época, com o pensamento de outros autores, né, como o Olavo de Carvalho. A princípio, eu conheci o Olavo de Carvalho pela tiração de sarro que eles faziam com o Olavo de Carvalho, né, sobre aquele besteirol lá de pegar uma parte de um vídeo e ignorar tudo completamente o contexto, né, como o negócio da Pepsi, lá dos fetos abortados, né, que bobagem, né, todo mundo sabe disso. No entanto, a partir de lá, eu comecei a pesquisar sobre ele em si, não só sobre a tiração de sarro que faziam sobre ele, e eu comecei a ler os textos do Olavo de Carvalho, escutar o True Speak, comecei a ver alguns vídeos, na época ainda era ateu, né? No entanto, eu comecei a considerar alguns pontos levantados pelo Olavo de Carvalho, pontos esses que começaram a fazer sentido, de certa forma. Nessa época também eu passei a estudar os autores que o Olavo de Carvalho recomendava, né? E, ao mesmo tempo, né, eu passei a questionar o libertarianismo e o liberalismo, né? Em grande medida, quando eu passei a ter um estudo mais abrangente da história. Na verdade, passei a ter um estudo mais abrangente da história sobre o liberalismo, sobre as similitudes entre o liberalismo e o socialismo, né? Lembrando dessa época que eu tinha estudado fora do Brasil, em um curso de negócios, eu já havia percebido que muitas das coisas que eu aprendi no colégio são uma grande perda de tempo, uma grande besteira, né, sobre aquilo que se fala sobre o capitalismo, sobre mercados, né? Eu percebi que, na verdade, as coisas não funcionam dessa forma, né? Com intervencionismo não é uma coisa boa, né? Intervencionismo, na verdade, gestão pública, ela, em grande medida, é igual a administração de empresas, né? Então, e a partir daí, né, nessa época eu também fui tendo contato com esses conhecimentos, lembrando que o fato de eu ter estudado lá, eu tive o prazer de ter estudado com os professores que foram formados na tradição dos Chicago Boys, né, que foram um grupo de economistas chilenos que na época do governo Pinochet foram enviados para fazer pós-graduação na Universidade de Chicago e trouxeram, né, o pensamento do liberalismo para o país, né, e reformar a economia do país. Eu tive a sorte de ter tido contato com aquele viés de economia, e a partir principalmente de um professor meu chamado Leandro Balboa, né, até hoje lembro dele, uma pessoa muito do bem, um cara muito legal, eu acabei tendo
contato com esses escritos, né, do Chicago Boys, do próprio Milton Friedman, né? Mas, no entanto, ao mesmo tempo que eu tinha contato com o pensamento liberal, eu passei a questionar, principalmente aquela perspectiva mais matura do liberalismo, que prega uma perspectiva de um capitalismo anárquico, não é mesmo? E por que eu passei a questionar? Porque, bom, o liberalismo, assim como o socialismo, ele é uma proposta revolucionária, não é verdade? E as ideologias, por serem criações humanas, elas são ontologicamente imperfeitas, né? Elas são imperfeitas por si mesmas. Então, sendo assim, tanto o socialismo quanto o liberalismo, né, tanto os ismos que nós temos por aí, propostas de se criar um mundo melhor, digamos assim, ele possui as suas imperfeições, se nós considerarmos essas ideologias em suas totalidades, não é mesmo? Outro ponto que me chamou a atenção foi que, naquele período que eu morei fora do Brasil, eu passei a frequentar uma igreja católica do meu bairro, né, passei a ler a Bíblia, né, e eu, com o tempo, eu passei a cada vez mais questionar o ateísmo, né? Passei a questionar o ateísmo e, através do Olavo de Carvalho, eu tive contato com o conservadorismo, né? Tive contato com o conservadorismo e aprendi que a questão da autoridade ela vai estar presente em qualquer sociedade humana, né? Não só nas sociedades, mas nas próprias relações sociais, né? Na relação da família, no trabalho, né? E essa autoridade ela é fundada em uma tradição que a justifica e a explica, né? Lembramos que as tradições elas não existem por si mesmas, senão que elas existem porque os seus valores foram provados no tempo. É a razão pela qual, por exemplo, as pessoas admiram a literatura clássica, né? Os clássicos da literatura ocidental, embora sejam escritos, por exemplo, como escritos do Platão, do Aristóteles, né? Escritos há mais de 20 séculos atrás, essas obras tiveram o seu valor provado, né? Mesmo pode-se dizer, por exemplo, das pinturas do Renascimento, do Barroco, né? Pinturas essas que possuem de uns 4, 5 séculos, mas que até hoje são admiradas, né? Muito diferente das expressões cotidianas, né? Que elas são literalmente esquecidas como poeira ao vento, não é verdade? Outro ponto que eu queria na atenção é que o seguinte, que aquilo que nós entendemos como capitalismo, né, ele nada mais nada menos do que um processo. Não existe ideologia do capitalismo, não existe princípios que regem o capitalismo. Na verdade, o capitalismo poderia muito bem ser substituído por modernidade, né? Mas isso não significa que o capitalismo sempre existira, diferente do que prega, por exemplo, o Rafael do canal Ideias Radicais, né? O capitalismo, na verdade, ele vai iniciar na zona rural. E como é que isso vai acontecer? Os camponeses, na sociedade rural, eles vão começar a arar a terra de forma mais eficiente, né? Em vez de eles utilizarem parte da terra descansando no terreno, eles vão utilizar a terra em sua totalidade, vão começar a utilizar o plantio de leguminosas e também o pastorio sobre as regiões, o que vai enriquecer o solo e que vai aumentar a produtividade agrária por trabalhador. E essa produtividade, que primeiro vai surgir no norte, esse fenômeno que vai surgir no norte da Europa, vai possibilitar o acúmulo de excedentes, e esse acúmulo de excedentes vai ser utilizado como meio de troca. É assim que nasceu aquilo que nós chamamos o capitalismo, né? O Rafael, ele fala da questão do capitalismo, da não participação do Estado no capitalismo, mas se nós vermos bem, essa análise acaba sendo tanto quanto complicada, porque se você pegar nas expedições ultramarinas, não havia necessariamente uma distinção entre aquilo que era o Estado e aquilo que era a burguesia, né? Você vê, antes de chegar ao Brasil, os portugueses tiveram um século de expansionismo, né? E nesse expansionismo, da mesma forma que você vai ter a participação do rei, né, como grande impulsor dessas navegações, você também vai ter a participação de investidores venezianos, né, ou mesmo de Lisboa.
E interessante que com o capitalismo, né, que esse processo que vai se começar na zona rural, a própria concepção de um Estado ela vai mudando. O Estado ele passa a adquirir uma perspectiva mais complexa. Ele acaba adquirindo feições em decorrência das necessidades. E interessante que com a passagem do tempo, nota-se que mais difícil fica de você fazer essa distinção entre aquilo que é o mercado e aquilo que é o Estado. Como se essas coisas, né, raciocínio que eu particularmente questiono bastante, tanto nos liberais quanto nos socialistas, é o fato de que tratarem Estado e mercado como algo necessariamente antagônico, coisa que não são, nós pegarmos de uma perspectiva histórica, né? E o que é outra coisa que eu acho muito interessante mencionar, é nós pensarmos na questão da própria autoridade, né? Ele fala, por exemplo, que dê um exemplo de uma sociedade anarcocapitalista. Ele fala da Islândia medieval. Mas espera lá, Islândia medieval, você perguntando, cacete, como é que pode? Ele é psicólogo, se não me engano, de formação, né? Como é que pode um psicólogo falar tanta besteira, né? Mas tudo bem, isso não é necessariamente um problema, né? Eu também não sou formado em economia, também falo bastante de economia. Mas é que a questão é o seguinte, o fato de você não ter uma autoridade central na Islândia medieval, uma sociedade que praticamente se auto-administrava, não significa necessariamente que não existia uma presença de regras. Não era uma sociedade anárquica, porque as regras elas são determinadas pelos costumes, muitas vezes. E as regras elas são dinâmicas, como toda a cultura. A relação de autoridade, por exemplo, da Islândia no século VIII, quando ela foi fundada, foi colonizada por pagãos, né? Por pagãos. E por muitos séculos, mesmo quando o cristianismo chegou lá, muitas pessoas ainda continuaram, né, fazendo cultos, praticando cultos pagãos, né? Interessante que o seguinte, o fato de você não haver uma autoridade central, diferente daquilo que o senhor dos anarcobobos defende, né, não significa necessariamente que não hajam regras nessa sociedade. E o que é interessante, outras questões que nós podemos mencionar, no caso do costume, né, que com o capitalismo você vai ter um mundo cada vez mais interligado, você vai ter o aprimoramento, por exemplo, do direito internacional. Direito internacional esse que já existira no costume, porém ele vai passar a ser codificado a partir do final do século XIX, né? E todo esse panorama serve um pouco para que nós possamos fazer uma reflexão, né, sobre sobre a questão do mercado e o Estado serem algo necessariamente antagônicos, coisas que não são verdade. Outro ponto que eu quero mencionar, mas esse no caso já é sobre a teoria marxista, né, que os socialistas eles dizem o seguinte, né, que Karl Marx eles avalia a sociedade com base nos métodos produtivos, né, então você tem o método de produção primitiva, o método de produção escravista, né, que é o método de produção da antiga Roma, o feudalismo, né, que é da Idade Média, o capitalismo, o socialismo e o comunismo, né, que em tese seriam continuação desse processo. Qual é o problema dessa abordagem na leitura da história? O problema é que as pessoas não agem exclusivamente por razões econômicas, né? Por exemplo, como você vai justificar, da perspectiva econômica, o fato de alguém jogar um avião em um prédio? Claro que não é uma razão econômica envolvida. E outra questão complicada da teoria de Karl Marx é o seguinte, que Karl Marx, quando escreveu o Capital, levou em consideração apenas modelos ocidentais de sociedade. Não levou em consideração outros modelos de sociedade, quando tentou explicar a evolução da história com base na evolução dos métodos produtivos. E outra coisa é que o capitalismo, o próprio capitalismo, como o capital, aqueles proprietários do capital, ele é o próprio conceito marxista, razão pela qual você define o capitalismo como um sistema, né, não é nada inteligente, porque o capitalismo não é um sistema, ele é nada mais nada menos do que a contemporaneidade. Ele é resultado de um processo que teve como ponto de partida a Europa, mas não só a Europa,
Porque se nós pegarmos as condições econômicas existentes no mundo, no século XVIII, no século XVII, fora do Ocidente, elas não vão ser muito diferentes. Afinal, tanto na Índia quanto na China, no século XVIII, você já havia sociedades de comércio naquela época, né? Você já tinha algo muito parecido com o que você teve no Ocidente, com a Companhia Holandesa das Índias Orientais ou Companhia Inglesa das Índias Orientais, que significa que, embora o ponto de partida em tese tenha sido na Europa, outras regiões do mundo também desenvolveram métodos produtivos de acumulação. Antes dos portugueses chegarem ao Oceano Índico, né, você tem aquela passagem do Camões, do mares dante nunca navegados, né? Na verdade, isso não é verdade, né? É que, claro, Camões escreveu em uma outra época, mas hoje a historiografia sabe que no Índico você tinha um amplo comércio naquela região que ligava desde o Japão até a costa leste africana, né? Quer dizer, a costa oeste africana, aquilo que hoje ali é Moçambique, a Namíbia, a África do Sul. Por que sabe disso? Inclusive, porcelanas chinesas foram encontradas naquela região. Então, eu deixo esta reflexão para vocês, que nenhuma ideologia, tanto a liberal quanto a socialista, ela não pode ser considerada em sua totalidade, porque elas são ontologicamente imperfeitas. E sobre os anarcobobos e o senhor do canal Ideias Fecais, o que nós notamos é uma completa ignorância histórica, né, sobre o que é o capitalismo em si. Do ponto de vista econômico, eles são muito bons, eu reconheço isso, eles sabem pra caramba, talvez até mais que eu. Mas agora, aquele pessoal fala cada besteira, que seria muito bom se eles sentassem e estudassem filosofia, sociologia, história. Sabe, eu gostaria que o Rafael me respondesse se alguma vez ele já leu os clássicos de Aristóteles, por exemplo, de Platão. Eu acredito que não. Tá legal? Então, obrigado pela atenção e até a próxima.